Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Foco Analítico. Eu sou o Marcos Cortez e eu quero te mostrar um dos visuais do Power BI que não é tão utilizado, mas é um gráfico muito interessante para algumas situações específicas, quando você quer principalmente comparar categorias diferentes de dados ao longo do tempo. Quer ver como que eles se comportaram ali com relação ao ranking, né? Quem mudou de ranking ou quem diminuiu de ranking ao longo do tempo. Então vem comigo que eu vou te mostrar esse gráfico de fita, como você configura e como que você pode utilizar ele melhor dentro do seu dashboard, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esquece de fazer isso aqui agora, dá aquele joinha e deixar moral pra gente aqui, tá bom? Vamos lá. Muito bem, esse aqui então é o abençoado aí, ó, o gráfico de fita, né? Ou em inglês aqui, deixa eu puxar aqui a visualização, ó. Cadê as visualizações? Aqui, ó. Esse cara aqui, ó lá. Gráfico de ribbon, né? Ou de fita. Esse é um gráfico assim que eu utilizei pouco, confesso, mas eu utilizei ele em um relatório meu que deu um visual assim muito legal, deu um efeito wow para o cliente. Ele gostou bastante porque é um gráfico fácil de ler e ele cumpre um papel assim muito interessante, que é de você poder comparar categorias distintas ao longo do tempo, principalmente com relação ao ranking delas. Né? Então, nesse exemplo que você está vendo aqui, ó, eu tenho categorias aqui ó, de Furniture, Office Supplies e Technology. Né? São categorias de produtos que eu vendo, e aí você está vendo o ano de 2017 no eixo X aqui, ó, e todos os meses. Então, eu consigo ver que o Office Supplies ela começou em primeiro lugar no ranking, né, de itens mais vendidos, e aí você consegue facilmente acompanhar como esse ranking ele foi mudando ao longo do tempo. Né? Você pode ver aqui que no mês de junho, olha lá, junho e julho, essa categoria foi lá para baixo da tabela, né? E aí depois, então, rapidamente uma forte recuperação aqui em setembro e depois caiu. Então você compara as categorias entre si. E é legal porque é fácil de você acompanhar isso, como ele cria essas fitas aqui entre uma barra e outra, né? E você também tem os valores reais, né? Não é só uma comparação relativa. Então é um gráfico bem interessante para isso, tá bom? E eu vou mostrar para você como é que você faz. Vou abrir aqui uma página nova e eu vou clicar aqui então nessa visualização aqui, ó, gráfico de fita, né? Ou ribbon chart. Vou expandir ele aqui, fica mais fácil de você visualizar. E ele vai pedir aqui algumas coisas, ó, eixo X, eixo Y e legenda. Principalmente são essas categorias que a gente precisa preencher ali. Então eu vou abrir aqui minha tabelinha de dados, ó. Eu vou puxar aqui meu total de vendas, ó. Vamos fazer o seguinte, já que eu já tinha mostrado um de venda, eu vou puxar esse aqui ó, de quantidade, tá? Então uma coisa é o total de venda reais que eu vendi e quantidade de itens, né? Então vou puxar essa quantidade aqui no eixo Y, tá? O eixo vertical. E no eixo X, para esse caso, geralmente o que você vai utilizar é uma função de data, né? Geralmente eixo X você vai fazer essa comparação de data, tá? Ele puxou aqui cada dia do ano, né? Eu vou mudar aqui essa função de data. Na verdade, eu vou jogar essa hierarquia de data que eu criei lá no meu modelo de dados. Deixa eu fechar aqui, ó. Vou jogar essa hierarquia e vou tirar dias aqui, ó. Pronto. E aí eu preciso fazer uma coisa aqui que é... Eu não sei porque o Power BI sempre faz isso, mas sempre quando você coloca uma função de data, ele sempre organiza não pela data. E eu quero organizar, é óbvio, pela data. Deixa eu tirar trimestre aqui também, não me interessa. E vamos formatar, por ordem ascendente. Ó lá. Pronto. De janeiro a dezembro, 2014 a 2017. E vamos jogar o ano aqui no filtro. Cadê eu tenho aqui? Eu coloquei a hierarquia de ship date. Não é bem o que eu quero, hein? Vamos pegar esse order date aqui, ó. Vamos deixar assim mesmo, só pra gente não perder muito tempo aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou filtrar aqui o meu ano para mostrar só o ano 2017 aqui, tá? Vou abrir o filtro aqui, jogar no meu filtro, vou mudar aqui para um filtro básico de seleção e vou jogar só o ano de 2017. Vamos lá, meu filho. Aí, ó, tá? Então ele mostrou aqui só o total de vendas, eu não selecionei categorias ainda, é isso que a gente vai jogar lá na minha legenda lá. Então eu vim aqui selecionar categoria, no meu caso eu vou jogar aqui, eu tenho região aqui, ó. Vamos jogar região, só para fazer um pouquinho diferente daquele exemplo que eu mostrei. Ó, então eu tenho aqui, a legenda está aqui em cima, né? Ó, isso aqui é uma tabela de vendas da região dos Estados Unidos, então a região central, região leste, sul e oeste. Olha lá. Então eu consigo ver ali a quantidade de produtos vendidos e como isso se comportou com relação a regiões ao longo do tempo. Como que esse ranking ele mudou ao longo do tempo, tá? Então vamos adicionar aqui mais algumas informações. Eu vou abrir aqui a formatação desse visual e eu vou jogar aqui primeiro, vamos jogar aqui, ó, Data Labels, né? Olha lá. Consigo ver as quantidades. Eu gosto de pôr o total também lá em cima, ó, tem essa opção aqui, ó, por etiqueta do total. E eu vou aumentar aqui o tamanho dessa fonte para destacar bem grande lá em cima, lá, ó, que esse é o total, tá? Vou pôr um 14 aqui, ó, bem grandão mesmo, para ficar bem distinto de que esse total aqui é diferente dos totais de categoria, né? Ou nesse caso aqui de região, tá bom?
Então, veja como é simples você criar isso. Eu vou mudar a legenda aqui também, ó. Vamos voltar aqui para a formatação, ó. Eu vou mudar a posição da legenda. Vou jogar aqui do lado direito. Center right. Olha lá. Joguei aqui do lado direito, tá bom? Fechar essas abas aqui só para a gente explorar um pouquinho esse gráfico, tá? Então, de novo, em que situação você vai utilizar esse gráfico, né? Você tem a opção, inclusive, de desligar essas fitas, né? Se eu for aqui na formatação, ó. Cadê aqui, ó? Ribbons, tá vendo? Não sei como é que tá em português aí, me ajuda aí. Mas se você desligar, olha lá o que ele faz. É um gráfico de barras normal, tá? Não muda nada. A única diferença desse gráfico é que se você clicar aqui, ele adiciona então essas fitas que conectam as mesmas cores de categorias ali para você facilmente acompanhar isso ao longo do tempo. Inclusive, você até pode, ó, se você abrir aqui as visualizações, ó, você até pode jogar isso aí, por exemplo, como um gráfico daquele de 100%, ó lá, tá vendo? Mesmo os gráficos de barra, ele tem essa opção aqui de ribbons, lá, de fitas. Tá bom? E aí você consegue ver como que isso aí mudou ao longo do tempo, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ela voltou. Vamos voltar lá agora e dar uma estudada nesse gráfico, tá? Então veja que se eu sou um gerente, por exemplo, da região leste aqui, ó, East nos Estados Unidos, que é a cor roxa, veja como é muito fácil para mim poder acompanhar como que a minha região tá com relação às outras, tá bom? Eu comecei aqui, ó, em janeiro, lá na lanterna lá, né? Ó, 85 itens vendidos. E aí eu tive uma recuperação em março, fui muito forte aqui em abril, mas olha, caí em maio lá né, de novo pro fundo da tabela lá. Que diacho que aconteceu aqui, tá? E aí uma recuperação, caí, recuperou, e aí terminei o ano até que bem, né? Em segundo lugar ali na tabela geral ali, quando eu tô comparando regiões. Então veja como é interessante esse gráfico, para você fazer essa comparação dentro de uma mesma categoria ao longo do tempo, tá? Claro que, como de novo, você poderia fazer isso sem essas fitas, tá? Mas esse visual é muito mais fácil para o usuário acompanhar essa evolução ao longo do tempo. Então, é nessa situação que você vai utilizar. Se ele selecionar aqui na legenda, por exemplo, ó, somente a região leste, é muito fácil dele ver o sobe e desce ali, não só da quantidade real, mas também da posição com relação às outras categorias, tá bom? Então, basicamente é isso. Tem outras formatações, outras configurações que você pode fazer, mas eu queria mostrar para você assim o valor que você consegue agregar utilizando esse relatório, tá? Não é em toda situação que ele vai funcionar legal, né? Dependendo se você tiver muitas categorias, vai ficar algo aqui muito bagunçado. Deixa eu mostrar um exemplo aqui, ó. Vamos puxar aqui subcategorias, ó. Subcategorias, ó. Vamos jogar aqui na região, ó. Olha lá, tá vendo como é que ele fica? Então, quando você tem ali 10, 20 subcategorias, não fica tão legal, né? Talvez nesse caso aqui, se a gente pegasse e jogasse uma categoria somente, né? Então é lá o relatório para o gerente da categoria, olha lá, furniture, né? Que é móveis em inglês. Aí talvez faz sentido, aí eu consigo quebrar em menos subcategorias e aí é fácil para ele então poder acompanhar quais dessas subcategorias estão performando melhor com relação às outras. Mas, de novo, não funciona muito bem quando tem muita coisa para comparar, tá? Mas quando tem 4, 5 ali, dá uma comparação em visual muito, muito legal. Eu gosto de adicionar as etiquetas, gosto de adicionar o total, porque é muito fácil também de ver qual foi o total e como cada categoria ali dentro se comportou com relação às outras, principalmente com relação ao ranking, tá bom? Espero que tenha gostado, assim, bem rápido e rasteiro, bem simples, mas é um visual assim, interessante, que está ali no padrão do Power BI, né? É um visual padrão, mas que a gente não utiliza tanto, mas ele tem o seu valor sim, né? Você consegue agregar, e como eu falei nesse exemplo que eu mostrei para o cliente, deu um efeito uau ali, ele me perguntou, mas como é que é isso e tal? E rapidinho ele já entendeu a lógica do negócio e gostou bastante e continuou utilizando bastante ali para poder fazer esse acompanhamento aí, tá bom? Então, espero que tenham gostado, se sim, dá aquele joinha, dá aquela moral, deixa seus comentários aqui, para a gente sempre estar trazendo conteúdo aí de qualidade para vocês, tá bom? Obrigado.